No Fala Vereador de hoje, eu tenho o prazer de receber alguém que tem feito a diferença na saúde de Campo Grande. Ele é o idealizador da Casa Rosa, um espaço de atendimento que conseguiu zerar a fila de espera para consultas com o mastologista. Um projeto que fez tanto sucesso e que inspirou a criação da Casa Azul, voltada para a prevenção do câncer de próstata. Além de ser presidente da Comissão de Saúde na Câmara, ele também é médico e defende a saúde pública da nossa cidade. E aí, você já sabe quem está aqui comigo? Fala, vereador! Sou eu, Dr. Vitor Rocha, o médico da Casa Rosa. Vereador, você é mastologista, ginecologista, defende a prevenção da saúde da mulher. Você sabia lá no início que a Casa Rosa ia dar tão certo? Realmente é sempre um desafio quando você inicia um projeto, tudo começa num sonho. E a gente tinha uma realidade muito complicada há 4 anos atrás no município de Campo Grande. A gente sabe da importância do câncer de mama, que é um câncer que, quando o diagnóstico é tardio, as chances de cura são muito reduzidas, mas quando a gente faz o diagnóstico no início, as chances de cura são muito grandes. Então, nós tínhamos uma ideia de fazer um projeto onde a gente conseguiria zerar a fila no Sistema Único de Saúde. Quer dizer, você já ouviu falar em zerar uma fila no Sistema Único de Saúde? Eu falei, a gente tinha que zerar a fila para que todas as pacientes, quando fossem encaminhadas, chegassem rapidamente ao especialista. E nesse serviço ele teria que ser completo, desde a consulta, o ultrassom, a biópsia e até o tratamento oncológico. E isso foi feito na Casa Rosa, através dessa consulta integrada e resolutiva, onde a paciente consulta, já faz o ultrassom, se houver necessidade, já faz a biópsia, em 1 ou 2 semanas a gente já tem esse resultado e encaminhamos essa paciente para o início do tratamento, seja a cirurgia ou o tratamento oncológico com a quimioterapia. Então, isso mudou a história do câncer de mama no município de Campo Grande e, na verdade, no Mato Grosso do Sul, e hoje é uma referência para o país. Tanto é que todos os anos nós somos convidados para apresentar no Congresso Brasileiro de Mastologia sobre o sucesso da Casa Rosa. E esse ano não foi diferente. Então, vamos lá apresentar. E o nosso objetivo agora é replicar essa Casa Rosa no resto do país, através do modelo. Olha, hoje nós já sabemos como funciona, qual a estrutura necessária, quanto custa isso e qual é o bem que pode fazer para a população, não só do Mato Grosso do Sul, mas do país. Virou uma referência nacional, né, vereador? E você, lá no início, você teve apoio de alguém? Ou você colocou a mão na massa mesmo, sozinho, e seguiu nesse caminho? Nós tivemos apoio de várias pessoas. Primeiro, da equipe nossa, que sempre trabalhou com a gente e que acreditava nesse trabalho, na possibilidade desse sonho, da nossa família. E, politicamente, nós tivemos o primeiro apoio do deputado federal Dagoberto Nogueira. Foi o primeiro político que acreditou que o projeto Casa Rosa poderia sair do papel e mudar a vida das mulheres de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Então, depois dele, nós tivemos apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, do deputado federal Beto Pereira, do deputado Rodolfo. Nós tivemos lá atrás, enquanto deputado, apoio também da deputada Tereza Cristina, o Paulo Duarte também apoiou no início. Então, assim, são várias pessoas que conheceram o projeto da Casa Rosa e tiveram a oportunidade de conhecer e apoiar um projeto que muda a vida das pessoas. Temos um grande amigo, que é o Dr. Estênio Campelo, de Brasília, que é um grande advogado, e ele sempre apoiou a Casa Rosa, desde quando eu o conheci em Brasília, através de um amigo nosso chamado João Carlos, numa reunião, e eu levei um folder da Casa Rosa, e falou, não, eu quero ajudar, eu quero aportar um recurso lá, para poder ajudar no financiamento do custeio da Casa Rosa, e sempre alguém que também tem acreditado no nosso projeto. E você, além de toda essa sua dedicação como médico, como parlamentar, nessa articulação política de trazer esse suporte, esse apoio para a Casa Rosa, para fazer dar certo, você também presta um serviço voluntário na Casa Rosa. Então, é uma entrega diária, né, semanal ali, fazendo esse trabalho voluntário.
Como que é isso? O que isso representa para você, talvez para aquele médico lá atrás que estava se formando em medicina? O que significa isso, Vitor? Olha, eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, a gente aprendeu medicina atendendo os pacientes do Sistema Único de Saúde. Saí daqui de Campo Grande, fui para a USP em Ribeirão, fiz residência de ginecologia, obstetrícia e mastologia no Hospital Público, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que atendia também pelo Sistema Único de Saúde. E eu não achava justo, depois que eu me formasse, eu me preparar tudo através do conhecimento, a porta de entrada, a oportunidade que eu tive na minha vida e trabalhar só para o privado. Eu falei, eu preciso trabalhar para as mulheres que mais precisam, porque no particular, no convênio, as pessoas têm acesso. Escolhe o ginecologista, escolhe o mastologista, consegue fazer os exames, as cirurgias. E no Sistema Único de Saúde, ela vem encaminhada por um sistema de regulação e você é a única esperança que ela tem. E isso sempre me incomodou. Eu sou concursado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no concurso da EBSERH, estou afastado desde o início do mandato, e também na Prefeitura Municipal de Campo Grande, sempre atendendo o Sistema Único de Saúde. Então, quando nós tivemos a oportunidade de estar no Legislativo, eu tinha que retribuir de alguma forma aquele trabalho de maneira voluntária que a população confiou na gente. E foi assim que nasceu o projeto da Casa Rosa. Nós chegamos, quando nós iniciamos, o tempo de espera era 1 ano para o mastologista, então o paciente era encaminhado do posto para o mastologista, demorava 1 ano, depois mais 1 ano para fazer uma ultrassom de mamas, e depois 2 anos para ela fazer uma biópsia. Então, isso aí para prevenção, para tratamento... Tinha que fazer alguma coisa, e aí nasceu a Casa Rosa, que a gente ofertava 320 vagas por mês de consulta em mastologia. Em 3 meses, a gente ajudou a zerar essa fila em Campo Grande. E há 4 anos atrás, nos últimos 4 anos, todas as mulheres que precisam de ser encaminhadas a um mastologista, elas chegam em 1 ou 2 semanas. Por quê? Porque a oferta de vagas é muito grande, é maior do que a procura. E, com isso, a gente consegue ofertar um SUS de qualidade para que as mulheres não morram de câncer de mama por algo que poderia ser evitado. E em relação a esse sucesso, a Casa Rosa é um sucesso, é uma realidade, e aí você agora ampliou esse atendimento para a Casa Azul. Como que está o funcionamento? Médicos voluntários também estão atuando? Como que está essa sua iniciativa, Vitor? A gente sempre tinha as próprias pacientes falando, doutor, quando que vai começar a saúde do homem? Quando é que o senhor vai poder trazer meu marido? Faz anos que ele não faz exame. E aí, a gente vendo essa necessidade em Campo Grande e também no interior, a gente criou o projeto Casa Azul dentro da instituição, que hoje a Associação Beneficente Casa Rosa já deixou de ser um projeto, é uma instituição sem fins lucrativos. Eu tenho um termo de cooperação com a Associação Beneficente, que eu sou voluntário lá, então eu nunca recebi 1 centavo e faz parte do meu projeto de vida, nunca receber 1 centavo da Associação Beneficente Casa Rosa, porque é uma maneira da gente se entregar para a população com o que eu tenho de melhor, e o que eu tenho de melhor é fazer uma mastologia bem feita, e isso a gente tem essa entrega diária, semanal. Então eu consulto as pacientes, a gente faz os exames, a gente faz a cirurgia, encaminhamos para o tratamento oncológico, acompanhamos essas mulheres e seus familiares. E agora, com a Casa Azul, aqui deixa até um convite para os homens, toda terça, quinta e no sábado, terça e quinta no período da tarde e sábado no período da manhã, a gente faz um mutirão lá na Associação Beneficente Casa Rosa, localizada no Tijuca 2, que fica ali na Rua Apetubas 181. Então, todo sábado tem um convite tanto para a saúde do homem, onde tem a consulta e já colhemos o exame do PSA na hora. Se caso tenha uma alteração, a gente já encaminha para o ultrassom de próstata e aí até a biópsia, até o encaminhamento para o especialista, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata também. Que assim como o câncer de mama, diagnosticando no início, as chances de cura são maiores que 90%, 95%. Então a gente precisa cuidar das mulheres, da saúde da mulher, também precisamos cuidar da saúde do homem.
Você é presidente da Comissão de Saúde na casa, acompanha a saúde de Campo Grande. Qual que é a sua avaliação, Vitor? A saúde pública, de uma maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo, nós tivemos aí a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Se a gente for fazer uma análise lá atrás, a pandemia, naquele momento, tudo parou-se para tentar salvar as vidas dos pacientes que tinham a síndrome lá por conta do Covid. Então, eram pacientes que tinham insuficiência respiratória, houve uma necessidade muito grande de ampliação de leito de UTI, de atendimento médico. Num primeiro momento, os profissionais da saúde foram para a guerra, porque não tinha nem vacina. Então, a gente calçava a nossa a nossa máscara N95, a gente não sabia se a gente ia trazer alguma coisa para casa. Aí, no final de semana, a gente ia visitar os pais, tentava manter uma certa distância, porque você poderia ter tido contato ali com pacientes. Então, foi muito difícil. E aí, todo o resto parou. Então, os exames diagnósticos, as cirurgias eletivas, o atendimento com os especialistas, hospitais como o Hospital Regional, que foi referência, todo hospital virou um cenário de guerra para o Covid. Então, aí, essa fila ainda a gente não zerou. Então, o município de Campo Grande, como todos os outros municípios do país, tem uma missão importante de reestruturar a saúde pública no município de Campo Grande. Isso não consegue fazer sozinho, precisa de apoio do município, do Estado e da União. Então, é um apoio conjunto para que a gente consiga trazer mais recursos, porque a saúde tem um custo e esse custo não é barato. Então, quando você precisa de uma consulta com um especialista, um exame, uma biópsia, uma imunohistoquímica, tudo isso custa muito caro. Eu falo em números, por exemplo, da Casa Rosa, nós passamos o atendimento números 10 mil. Uma biópsia hoje no particular custa aí de R$1.000 a R$2.000. Só na Casa Rosa a gente fez mais de 1.300 biópsias. Então, se a gente transformar isso em recurso, 10 mil atendimentos com especialista. Uma consulta do convênio paga na faixa aí de uns R$100. Então, se fosse 1.000, seriam 100 mil. Então, mais de R$1 milhão em consulta e mais de R$1.300.000, podendo ser o dobro disso, para as biópsias de mama. E fizemos, já no número atualizado, 196 diagnósticos de câncer de mama até a data de hoje, né? Que vamos considerar aí, 31 de... vamos considerar essa estatística até o dia 31 de maio deste ano. Então, os números atualizados até maio deste ano, com 3 anos e meio de projeto, nós tivemos 196 casos de câncer de mama diagnosticados graças ao trabalho incessante da Casa Rosa. São 196 mulheres e fizemos mais de 1.300 biópsias, excluindo o câncer. E todas essas devidamente encaminhadas ou para a cirurgia ou para o tratamento oncológico, dependendo de cada caso. Então, isso nos motiva. E outro dia, até queria contar um caso, eu até fui com a família no shopping almoçar, um domingo, lá no shopping Bosque dos Ipês, e eu terminei o meu almoço, era por volta das 3 horas da tarde, e na hora que eu dei a última garfada, chegou uma senhora. Falou: doutor Vitor, talvez o senhor não lembre de mim, mas o senhor cuidou da minha irmã, que foi a gente estava lutando com ela, fazia 3 meses, e aí no dia que o senhor consultou lá na Casa Rosa, o senhor já viu que era um caso grave, já fez a biópsia, em uma semana já retornou com esse resultado pronto, me encaminhou para o oncologista, e graças a Deus ela fez a quimioterapia, fez a cirurgia, fez a radioterapia e hoje está com a gente. Então ela falou: não vou esquecer nunca o quanto a Casa Rosa significou na vida da minha irmã. E eu posso dar um abraço no senhor? E aí eu falei: pode. Eu falei: eu vou tirar uma selfie com o senhor que eu quero mandar para ela. E ela tem retorno com o senhor mês que vem, mas eu quero falar para ela que eu encontrei com o senhor. Então isso motiva a gente a continuar esse trabalho. Porque é um trabalho diário, que é isso que eu te perguntei, sabe? E ser voluntário
dedicar, às vezes, sair um pouquinho ali do convívio, um pouquinho não, né, doutor Vitor? Bastante do convívio da família para cuidar da família de outras pessoas, né? Eu fiquei emocionada com você agora, emociona mesmo, porque realmente é um lugar que deu certo. Deu certo e salva vidas. É isso, né? E com um serviço ali que parece assim que você se entrega, parece não, você se entrega mesmo de corpo, e alma e coração. Mas eu fico muito satisfeito, porque a gente tem que atender mais, a gente precisa dar mais acesso, a gente tem participado toda semana dos mutirões, as pessoas não podem morrer de uma doença que você consegue curar. Então, essa eu acho que é a nossa missão aqui, né, com esse projeto, tentar oferecer o diagnóstico precoce e reduzir a mortalidade pelo câncer de mama, agora pelo câncer de próstata. Acho que a Casa Rosa tem muito a contribuir com Campo Grande, com Mato Grosso do Sul e com o país, porque você precisa fazer coisas resolutivas. Não adianta eu chegar lá no gastro e ele pedir uma endoscopia e ficar 5 anos esperando um exame de endoscopia. Eu preciso fazer essa consulta e oferecer para essa paciente o prazo exame ali necessário. E se precisar fazer a biópsia para fazer o diagnóstico de câncer gástrico, depois a colonoscopia para fazer o diagnóstico do câncer de cólon, né, de intestino, que são muito frequentes. Então, a gente precisa, a saúde de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul precisa dar uma resposta para a população. A população está esperando isso. E isso é feito de várias maneiras. E a Casa Rosa tem trabalhado a equipe de maneira incessante, o acesso à mastologia, a gente toda segunda fazemos atendimento, uma grande parceira nossa é a Santa Casa, então nós temos atendimento toda segunda-feira na Casa Rosa, lá na Santa Casa, toda sexta pela manhã a gente opera de 1 a 2 casos de câncer por semana, todo sábado a gente faz um mutirão lá no Tijuca ou nos bairros, a gente está andando nos bairros, a gente está andando o interior também. Ou seja, você não para. Então, a gente tem feito essa democratização do acesso. Então, uma ação que a gente fez lá em Miranda, uma ação que a gente fez lá em Aquidauana, uma ação que a gente fez lá em Ladário, por exemplo, a gente fez 3 diagnósticos de câncer num sábado. Quer dizer, a gente impactou positivamente, né, na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa democratizar esse acesso e a Casa Rosa tem feito esse papel de maneira importante e significativa. Agora, respondendo aquela primeira pergunta, se a gente imaginava que isso pudesse acontecer, na verdade, Dani, a gente... Outro dia eu estava falando que na Casa Rosa só estava faltando... a gente tem vários sonhos ainda para a Casa Rosa, de apoiar. Nós tivemos sempre o apoio da Câmara, dos vereadores, agora da Prefeitura de Campo Grande, do Governo do Estado, dos parlamentares, que estão entendendo que a Casa Rosa entrega o que a gente precisa entregar, que é o acesso à saúde de qualidade à população, de maneira resolutiva. E isso a gente tem que fazer em todas as áreas. A gente precisa fazer os mutirões de consultas especializadas, exames, cirurgias. Essa demanda reprimida que a gente ainda não conseguiu zerar, precisa ser zerada, essas filas, para que a gente possa oferecer uma saúde de qualidade à população. E a Casa Rosa vai ser sempre uma parceira do poder público para que a gente possa fazer esse atendimento à população. Agora nós vamos ir para um rápido intervalo. Nós vamos agora dar uma pausa rapidinha e voltamos já. Fica aí. Voltamos com Fala Vereador. Eu estou aqui com o vereador Dr. Vitor Rocha, que veio trazer esse lindo trabalho da Casa Rosa para a gente. Já conversamos bastante sobre isso. Acho que a gente podia ficar muito tempo aqui falando sobre isso. Porém, vamos agora para a questão partidária. Você voltou para casa pelo PSDB, assumiu a liderança do PSDB, a maior bancada da Câmara hoje. Como que você encara isso na sua trajetória política? Daiane, quando eu fui para o PSDB, nós tínhamos feito a primeira eleição com 2.163 votos. E eu conversava com políticos que fizeram história, não só em Campo Grande, mas no Mato Grosso do Sul, e todos eles me diziam que de um mandato para o outro
Se você tem 2.000 votos nessa, você vai aumentar aí 50% no máximo. Você vai passar de 2.000 para 3.000 votos. E quando eu fui para o PSDB, ali a gente sabia que a legenda tinha muitos vereadores, muito bons de votos, campeões de votos. E nós tínhamos 8 vereadores. E de todos os 8, eu era o que tinha tido menos votos na eleição anterior. E quando veio o dia da eleição, a gente não sabe. Uma semana antes da eleição, eu falo, olha, eu fiz o meu máximo. Eu me doei esses 4 anos, trabalhei de maneira incessante, dia após dia. Não teve nenhuma semana que a gente ficou parado em casa, sem disponibilizar um atendimento à população, ofertando o que a gente tem de melhor. E quando veio o resultado das urnas, a gente passou de 2.163 para 5.355 votos, sendo o segundo mais votado do partido. E isso mostra que a gente estava no caminho certo, atendendo as pessoas, fazendo aquilo com amor. E a gente teve esse reconhecimento graças a esse trabalho dos 4 anos. Então, não então, a eleição ela reflete muito o que a gente serviu de lição. Que a eleição ela reflete muito a sua trajetória. No primeiro momento, você é um novo. Na primeira eleição, olha, eu tenho uma novidade, eu quero fazer isso, meu projeto é fazer aquilo. No segundo pleito, com o que você se comprometeu, você conseguiu realizar. Essa é a segunda, a primeira, é o segundo vestibular. Né? E a gente conseguiu... para saber se passou, né? Exatamente. E graças a Deus e graças às pessoas que confiaram no nosso trabalho, a gente retornou à Câmara no PSDB e depois a gente conversamos com todos os outros vereadores e que me indicaram como líder do partido. Mas eu sou aquele líder bem democrático, eu ouço todo mundo. Na palavra do líder, hoje fala eu, amanhã fala o Juari, depois amanhã fala o Pitu, no outro dia fala o Flávio Cabalmi. Conseguimos fazer o presidente da Câmara, que é o presidente Pape, que está indo muito bem, diga-se de passagem, está trabalhando muito. Sempre buscando alguma coisa. Buscando inovar. Inovar e gerar oportunidades para as pessoas. Eu acho que isso é o bacana. Quando a gente vai num bairro, a Casa Rosa está participando, junto com o vereador Dr. Vitor Rocha. Também tem o stand da Câmara, com as pessoas pedindo problema, mostrando a população, demonstrando quais seriam as suas possíveis indicações, e as pessoas anotando, os profissionais fazendo essas indicações virarem uma realidade que depois, com a prestação do serviço que é feito pelo Executivo, você acaba virando uma realidade. Mas e se não tiver a indicação correta, se não tiver a inclusão no orçamento, na PPA, na LOA, você não consegue fazer a transformação da realidade, que é a nossa função principal lá enquanto vereador. Eu separei alguns projetos em relação à saúde que acho que toca muito essa questão da mulher, não tem como, você entende e defende a saúde da mulher, então você trabalha mesmo pela saúde da mulher. Parece tão assim óbvio esse projeto que deveria já ser assim, mas precisou alguém lá pensar e propor, colocar isso no papel. Essa questão de as unidades de saúde oferecerem para aquela mulher que perdeu, ali teve uma perda gestacional, um local separado. Você sabe que eu não consigo, a gente nunca sabe, né, assim, pensar como que é a dor do outro. Nunca parei para pensar nisso, sabia? Eu não consigo nem imaginar o que é uma mãe, acabou de passar por uma perda, chegar num local ali da maternidade, com várias crianças, bebezinhos ali que acabaram de nascer. Eu não consigo imaginar, gente, de verdade, eu não consigo. E o que isso representa, doutor Vitor, para as famílias, para essa mãe? Não precisa o hospital criar um novo lugar, não. É na enfermaria da ginecologia, porque todas as maternidades aqui em Campo Grande e no país tem a parte da obstetrícia e a outra parte da ginecologia, que são aquelas pacientes que são internadas para fazer uma cirurgia, uma curetagem, uma miomectomia, uma retirada do útero, uma cirurgia de mama. Então, essa paciente ela é colocada naquele outro ambiente com mulheres que não têm bebê ali. Que isso virou hoje uma lei nacional. Outro dia eu estava voltando para casa, vendo que o Padilha estava comemorando que o presidente Lula tinha sancionado a lei
exatamente a lei que um mês antes a gente tinha sancionado aqui na Câmara de Vereadores. Parece até que ele repetiu a nossa lei aqui para o país. E isso nos encheu de orgulho, sabe? Né? Porque eu já tinha visto outros municípios, inclusive Corumbá, com vereadores propondo a mesma lei e que realmente faz um impacto muito grande na vida de quem está passando ali por uma situação de luto, enquanto as outras estão numa situação de felicidade, de euforia, de alegria mesmo para a família. É uma pauta muito sensível mesmo, doutor Vitor. Outro projeto seu que eu puxei é um projeto que estabelece diretrizes para o atendimento à mulher com endometriose. O que seria essa diretriz de atendimento? O que muda aí, doutor Vitor? Na verdade, hoje a gente tem aí ainda uma fila de espera, é uma dificuldade ainda aqui em Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, é uma das filas que precisam ser resolvidas. As pacientes com endometriose, geralmente têm uma dor pélvica importante no período pré-menstrual, no período menstrual. Por quê? Porque a endometriose é uma doença que é a presença do endométrio fora do útero. Então, quando a mulher está menstruando, que tem aquela descamação do endométrio, aquele sangramento que vem externamente, né, pela menstruação, ele também sangra internamente. Isso pode causar dor, desconforto, leva à infertilidade. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico rápido da endometriose através do exame uma cirurgia chamada laparoscopia, que é o padrão ouro. Alguns outros exames, além da avaliação clínica, além dos exames de imagem, tomografia, ressonância, ou o próprio ultrassom transvaginal, você consegue visualizar ali alguns focos de endometriose. Pode levar até endometriomas, que são aqueles cistos no ovário, que pode acontecer em decorrência da endometriose. O tratamento é clínico, então a gente faz uso de anticoncepcional para poder parar com a menstruação, para não ter o sangramento interno e, às vezes, até tratamento cirúrgico é necessário. Mas a gente precisa chamar a atenção para pautas que são importantes na vida das pessoas. E, no caso, a endometriose é uma delas. E são medidas que é aquilo que você fala, são medidas ali de prevenção, de um cuidado, de um atendimento mais rápido, que já consegue ajudar essa mulher. Agora, a gente saindo um pouquinho dessa questão só política, o vereador, ele gosta e muito do carnaval. Chega o período do carnaval, ele tira um suspiro, viu, gente? De vez em quando, ele consegue dar um respiro. Como que essa paixão entrou na sua vida, doutor Vitor? Aí nós estamos voltando lá para a infância, né? Porque minha infância foi lá em Corumbá. Eu morava ali na Avenida General Rondon, perto do Porto Geral. E ali tinham duas instituições. Uma escola de samba, que é a Escola de Samba Pesada, e tinha o Praia, Bola e Cerveja. Ficavam as duas, uma ou duas quadras de casa. Então, quando chegava aquele período do carnaval, toda gurizada, dava 6 horas da tarde, já ia lá para frente da escola de samba, cada um pegava o seu instrumento e ficava parado na frente do instrumento. Lá, na época, o mais disputado era o repinique, que é um bombinho que a gente toca com uma baqueta e com a mão, assim. E aí, também outro disputado é o tamborim, o bombo. E aí cada um ficava lá até começar o ensaio às 7h30 da noite. Mas era uma delícia aquilo ali, porque a gente ficava em pé na frente do instrumento para ninguém pegar o seu instrumento. E tinha tipo 50, 60, 80 instrumentos. Então, imagina, 80 pessoas todas próximas, seus amigos ali, uns mais novos, os maiores pegavam os bombos maiores, mas a gurizada queria o repinique. E eu aprendi a tocar desde cedo. Eu costumo falar para todo mundo que eu aprendi a tocar repinique antes de aprender a escrever meu nome. Olha só. Então, desde pequeno mesmo, então é uma paixão lá de trás. Tá na veia mesmo. E todos os meus amigos agora viraram dirigentes, os seus pais, né, acabam passando de pai para filho, é uma tradição lá em Corumbá, e todo ano a gente vai no carnaval para participar dessa festa. E eu não gosto muito de desfilar, não, como folião. Eu gosto de ir na bateria, ali, naquele grupo ali, quando chega e começa o puxador de samba a puxar o samba. Alô, bateria! É um negócio que... E aí começa a aquecer o aquecimento da bateria. E quando vai na escola de samba, o que é legal? Que você está na bateria, é o momento que as pessoas estão ali, que lá tem o desfile tradicional, né? Pela Frei Mariane, que vira
na Avenida General Rondon e as pessoas enchem, é igual dia de desfile mesmo, 7 de setembro. E quando passa a bateria, é o momento que as pessoas dão tchau, dão um sorriso, dão uma balançada. E essa é a alegria. Isso. E meus amigos estão todos lá, então amigos de infância que a gente sempre agora está nos grupos do WhatsApp, Instagram, Face, e alguns a gente se fala sempre. Então isso é uma coisa que é algo que eu não deixo para trás. Também tinha a época do futebol, né? Eu joguei dos 8 aos 16 anos. Meu sonho era ser jogador de futebol. Ah, você sonhava com isso? Sonhava, eu jogava bola. E joga bem? Hoje já não, né? Mas lá atrás eu era esforçado. Lá em casa, meu pai com minha mãe sempre falavam, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, para poder jogar futebol, tinha que estar com a tarefa pronta, estudado para a prova, revisado tudo. E tinha que ter, não é só isso, ainda tinha que tomar, minha mãe tomava o ponto ainda, para saber se está sabendo. E se tivesse fraco, no outro dia, 5 horas da manhã, ela acordava, a gente ficava estudando até 6h30, para poder dar uma última revisão. E eu sempre tive um sonho desde pequeno de ser médico. E aí um dia meu pai chegou e falou, agora vamos parar o futebol, vamos se dedicar para entrar na faculdade, a gente tem uma condição que a gente vai ter que passar numa federal para poder, porque a gente não vai ter uma condição econômica nesse momento de fazer uma universidade particular. Então, e para passar em medicina, você tem que estar entre os melhores. Quando a gente eu passei na Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, que é uma das mais concorridas do Rio Grande do Sul, e na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que era uma das mais concorridas, quer dizer, era a mais concorrida do estado. E depois e aí esse sonho você começa a fazer. Depois eu tinha um sonho de ir para a USP, fui para a USP Ribeirão, fazer ginecologia, obstetrícia e mastologia. Vim para Campo Grande, tinha o sonho de mudar minha realidade local. E isso eu percebi, eu tive a oportunidade de ser secretário adjunto de saúde entre 2013 e 2016, onde eu aprendi o que era saúde pública e o que era possível fazer dentro de um mandato eletivo, e a população acreditou nessa nossa trajetória. Tive a oportunidade de ser vereador, a felicidade de ser um dos mais bem votados aqui na reeleição, que era uma reeleição pouco provável. Você conversava e aí era muito complicado, sabe? Eu falava, a gente precisa furar essa bolha aí de acreditar que, de repente, você tem 2.000 votos numa eleição, e na outra você pode se surpreender e ter 5 através do seu trabalho. E isso foi concretizado. E isso eu acho que nos motiva a continuar essa luta a favor de uma saúde pública de qualidade, a sonhar. Sonhamos com a Casa Rosa, hoje ela já é uma realidade, e que é uma realidade que é reproduzida, que precisa ser reproduzida no país, para que a gente possa mudar a realidade de toda mulher no Brasil e, quem sabe, no mundo, com modelos como a Casa Rosa, né, que a gente possa aí, através dessa missão nossa, não só fazer a diferença para as mulheres que estão aqui, mas também mostrar que lá no Pernambuco, lá no Ceará, eles podem fazer um modelo parecido com esse e fazer uma diferença na vida daquelas pessoas. Porque quando a gente faz a medicina, a gente quer salvar vidas, a gente faz por vocação. Quem faz medicina pensando em outras coisas, colocando em primeiro lugar, está equivocado. Tem que fazer por vocação, você tem que acordar cedo, você tem que passar a visita no hospital, você tem que ir para o consultório, atender os pacientes, tem que ir no sistema público, atender os pacientes, e você ter que lidar ali com situações que no privado você consegue fluir bem, e no SUS tem aquela dificuldade por conta do acesso. E como é que eu faço para transformar isso? E a Casa Rosa mostrou que é possível fazer isso. Que você continue sonhando e realizando. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, Dr. Vitor. Esse foi mais um Fala Vereador, espaço dedicado para você conhecer os parlamentares de Campo Grande. Aproveita e acesse o site e as redes sociais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo que rola no Legislativo da capital. E até mais.